Expo Agro 2024, de 12 a 21 de julho. Prepare-se para o maior evento agro da região. Serão 10 dias de muita emoção, com exposição, rodeio, shows incríveis e muito mais. Confira a programação. Dia 12, Henrique e Juliano. Dia 13, Luan Pereira e Kush. Dia 14, Domingo Gospel. Dia 18, Guilherme e Santiago. Dia 19, Zeneto e Cristiano mais Fred e Fabrício. Dia 20, Jorge Matheus. Dia 21, grande final do rodeio. Mais informações, @Jacareí Expo Agro. Jacareí Expo Agro 2024. Tradição e emoção no coração do Vale do Paraíba. Peça sua música. 12-3939-6500. Para proteger o seu voto, existem várias camadas de segurança no sistema eleitoral. A urna não tem acesso à internet e não pode ser invadida. O código-fonte é verificado por instituições e especialistas independentes. A transferência é protegida de uma ponta à outra. Ao todo, mais de 30 barreiras de proteção garantem a segurança do seu voto e a integridade da democracia. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Rádio Clube e dicas para uma vida melhor. Você sabia que a alimentação equilibrada é indicada em qualquer contexto de saúde? Mas você sabia que ela tem uma relação estreita com a sua saúde mental? Primeiramente, um cardápio rico e variado em vegetais e alimentos saudáveis é capaz de fornecer nutrientes importantes para o seu bem-estar. Isso porque ajuda a manter o bom funcionamento do organismo. Isso inclui funções cerebrais, como a memória e a cognição. A produção de hormônios relacionados ao humor, ao sono e ao bem-estar, além de níveis de energia. Pessoas com transtornos mentais, como depressão, apresentam um leve estado inflamatório crônico. A alimentação saudável pode ajudar a combater esse processo inflamatório, enquanto um cardápio disfuncional pode contribuir para o agravamento. Sendo assim, se você ainda não mantém uma dieta equilibrada, busque a ajuda de um nutricionista. Olá, você que tá ligado na Rádio Clube, esse é o nosso WhatsApp, anota aí, 3939-6500, 3939-6500, manda seu nome completo, seu bairro e o telefone, pois tá rolando promoção aqui na Clube, tem diversos squeezes e ecobags personalizados da Rádio Clube pra você, então manda aí seu nome completo, bairro e telefone no 3939-6500. Boa sorte! Rádio Clube! Olá, ouvinte, aqui é a chefe Mônica Malé e eu quero te convidar a estar comigo no Conversa com Sabor, de segunda a sexta, a partir das 11 da manhã. Vem aprender, rir, curtir, entrevistas, bate-papos, dicas, culinária e muito mais. Na Rádio Clube AM 1120. A Rádio Clube informa. Esse conteúdo que você vai ouvir não é recomendado para menores de 14 anos. A partir de agora, Bate-Papo na Clube. Informação, entrevistas e dicas para o seu dia a dia. Bate-Papo na Clube. Oferecimento: Associação dos Aposentados de São José dos Campos. Saiba mais e associe-se. Fone 3941-1227. E Grupo Áudio, audiometria clínica e aparelhos auditivos. Faça seu agendamento para uma avaliação. Ligue 3307-4970. Estamos chegando com mais uma edição do Bate-Papo na Clube. Tudo bem aí com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E o assunto hoje é sobre a sua saúde. Muita atenção. Vou até soletrar para você entender. Estomatologia. Sabe o que é isso? Você vai saber hoje aqui. O Felipe está aqui ao meu lado e vai trazer detalhes sobre isso. A palavra até tem muita gente que não sabe, doutor. Então a gente já começa primeiramente com boa tarde. Tudo bem, doutor? Boa tarde, Estevam. Boa tarde a todos. Primeiro, muito obrigado. Sempre é um prazer poder falar para a população um tema relevante, sim, um tema para diagnóstico precoce e já abordando este primeiro assunto que é a palavra estomatologia. Isso. Causa muita confusão. Primeiro que estomatologia é uma especialidade da odontologia.
Da odontologia. Da odontologia. Nós somos cirurgiões dentistas. Perfeito. E trabalhamos com lesões bucais. Então há uma confusão de estomatologia com gastro. Porque estômago pode remeter a estômago. E não tem nenhuma relação. Tá? Estômato, na verdade, vem de uma palavra grega que é estômatos, e logia, estudo da boca. Então, estudo das doenças da boca. Tá? E dentre essas doenças, existem doenças que são eminentemente bucais mesmo, causadas por seja um vírus, uma bactéria, um trauma, enfim. E algumas doenças que são manifestações bucais de doenças sistêmicas, que a gente vai abordar um pouquinho aqui hoje, sempre pensando aí no bem da população, no diagnóstico precoce e na manutenção da saúde, né? Tem algo a ver com... Se fala muito no Julho Verde. Nós estamos em julho, está se falando muito, Julho Verde. Essa é uma relação que a gente tem que fazer, porque o Julho Verde é o mês de combate aos tumores de cabeça e pescoço, câncer de cabeça e pescoço. E o câncer bucal faz parte desse grupo de patologias. Então também é importante a gente alertar a população. Já tem alguns outros meses que a gente alerta a população com relação ao câncer bucal. E em julho é importante também falar sobre diagnóstico precoce, lesões que podem se transformar em câncer. E você pode dar um exemplo para a gente inicial sobre, vamos dizer, doenças de boca que é relacionadas a essa patologia? Com certeza. Então, Estevam, o que é importante de só delinear para ficar um pouco didático para a população e para os ouvintes aí, nós não nos perdemos no assunto. Quando a gente fala em câncer de boca, vou me focar aqui em câncer de boca, né? A gente falou do Julho Verde, que é que tem vários tipos de cânceres que se manifestam cabeça e pescoço. Então a gente também tem o câncer de tireoide, enfim. Eu acho que já é um assunto mais para um médico especialista em cirurgia de cabeça e pescoço, que vai ter um know-how maior para abordar. Então eu vou me focar aqui, vou focar no câncer bucal. E quando a gente foca no câncer de boca, são duas situações. Tem aquele câncer que ocorre em lábio, tá? Aquele câncer que ocorre no vermelhão labial, que é muito... A causa é bem simples de evidenciar, que é a radiação ultravioleta. Correto. Então muita gente não sabe que tem que passar protetor solar no lábio também para proteger. Hoje já é claro que a gente tem que sair com proteção na pele, fator de proteção e tudo mais, e as pessoas esquecem de passar o protetor no lábio. Então existe o câncer que é causado no lábio, que faz parte de um câncer bucal. E a gente divide também falando do câncer que ocorre dentro da boca. Estruturas como a língua, céu da boca, mucosa de bochecha e uma série de situações que podem aí também favorecer o câncer bucal. Então, aquelas lesões que ocorrem internamente. Nesses casos, os pacientes são os pacientes que são fumantes. A gente tem que tomar cuidado, aqueles pacientes fumantes inverterados, aquela associação do fumo com o álcool, é uma associação bem forte para o desenvolvimento do câncer. Hoje a gente já tem falado bastante de um vírus que é o HPV, algumas situações principais que envolvem aí o câncer de orofaringe, tá? Causado pelo HPV. Então, nesse sentido e nesse cenário que a gente tem que estudar e avaliar os pacientes. Muito bem. Para você que está aí acompanhando o bate-papo da Clube, tem um espaço para sua participação. Nós estamos ao vivo aí no YouTube. Pode deixar uma mensagem para a gente no YouTube. Pode participar aqui no Zap, que é o 3939-6500. Estamos com o Dr. Felipe Carvalho, profissional da estomatologia, gente. Para quem não sabe, a gente repete aqui. Profissional que previne, faz um diagnóstico, né? Trata as enfermidades relacionadas com a boca. Todo aquele aparelho aqui que envolve aqui a boca, né? É interessante você saber. Lábios, dentes, mucosa oral é importante também. As glândulas salivares, né? Tem mais estruturas aí da orofaringe. Tem muita coisa agregada aí, doutor. Muita coisa, hein? Com certeza. Quando a gente fala, de novo, né, em lesões bucais, tem uma série de situações que nós temos aí que avaliar. Por enquanto, nós falamos de câncer bucal, que realmente é a lesão mais grave. É uma situação que, quanto mais cedo o diagnóstico for realizado, mais chance o paciente tem de ter a manutenção da saúde. E qual é o exame preventivo? Excelente pergunta, Estevam. O exame preventivo é uma avaliação pelo profissional capacitado. Então,
Então, existe uma situação que a gente fala que é o autoexame. O paciente olha a boca dele e vê se tem alguma estrutura diferente. De certa forma, é interessante porque ele sempre está olhando a boca dele. Mas, por um segundo momento, a gente nem fala muito desse autoexame porque o paciente não é profissional. Correto. Então, ele não consegue identificar qual lesão deve ser realizada, uma biópsia ou não. Então, primeiro, eu quero deixar claro aqui para a população uma situação muito importante. Se você tem uma lesão na boca, que ela não cicatriza de 10 a 15 dias, essa lesão ela é passível de procurar um profissional capacitado. É um alerta. É um alerta. Ah, Felipe, quer dizer que toda lesão... Não, quer dizer, muito pelo contrário. Grande parte das lesões são lesões que vai ter um tratamento mais simples e não são lesões de câncer bucal. Mas quem que vai saber isso? O profissional. Então, o paciente tem aquela lesão, de repente passou um medicamento que ele está acostumado, achou que é uma afta, enfim. Ele percebeu ali por volta de 7 dias, 10 dias, no máximo 2 semanas, não cicatrizou, está aumentando ou até está estável, procura um profissional. Que aí o profissional vai fazer o exame para verificar se aquela lesão tem um tratamento específico. Perfeito. Ou se ele vai realizar um procedimento que chama biópsia, para ver a característica e se trata de uma lesão mais grave ou não. Tá, Estevam? Mas o importante é, até aqueles pacientes que não tenham lesão, tá? Perfeito. Procurar o profissional pelo menos a cada 6 meses para verificar se tem alguma lesão que ele não consegue identificar. Perfeito, doutor. É muito interessante. Tem muitas pessoas também que falam, por exemplo, de mancha, uma mucosa, né? É até bom a gente falar mais sobre a mucosa também, doutor. Pessoas têm dúvidas. Você pode falar a respeito disso? Com certeza. Na verdade, uma série de manchas que aparecem, elas podem se tratar de lesões iniciais de câncer, ou elas podem também ser particularidade de alguma manifestação bucal de uma doença sistêmica. Tá? Então, o ponto é, Estevam, acho que toda alteração que o paciente perceber, ou que no caso o cirurgião dentista perceber e não cicatriza nesse período que eu falei, ela deve ser passível de procurar um estomatologista, certo, até para verificar se tem aí alguma relação. Muito bem, estamos batendo um papo aqui com o doutor Felipe Carvalho, estamos batendo um papo sobre até o câncer bucal, né? Muita gente tem dúvidas sobre esse assunto, então aproveite a oportunidade, participe com a gente aqui, o zap é o 3939-6500, estamos aguardando aí a sua participação com a gente para falar sobre esse assunto. Doutor, já que você falou em relação aí ainda à boca, muito se fala nas placas, né? São lesões também que tem ali na boca? Aí sim, na verdade, quando você perguntou anteriormente de manchas, o câncer bucal dificilmente se manifesta como mancha. Porém, às vezes para o paciente ele não sabe identificar a diferença de uma placa e de uma mancha. Correto. A placa já é uma lesão um pouco mais elevada. E em muitos casos, as lesões iniciais de câncer, elas se manifestam como placas. Tá, Estevam? Então, o ponto para a gente até ir em frente no assunto, que eu acho que é mais claro para a população. As lesões que não cicatrizam em 10 a 15 dias, seja ela uma placa, uma mancha, uma úlcera, uma afta, uma alteração de cor, uma crosta, ela deve ser passível de procurar um profissional capacitado. Correto, muito bem. Você tem dúvida? Então manda pra gente aqui, 3939-6500, 3939-6500. Estamos aqui com o doutor Felipe. O doutor, e é bom, né? A gente tava até falando fora do ar, mas é bom a gente esclarecer. A diferença entre o profissional estatomologista e o gastro. Tem uma diferença, né, doutor? É claro, eu já explicou, mas é bom deixar bem claro aqui para o ouvinte que um cuida do estômago, que é o gastro, e o outro, vamos dizer que é mais da área aqui da boca. Exatamente. Basicamente isso. Então, vamos lá, de novo. O profissional que cuida do estômago, o gastro, ele é um profissional médico. Tá? É uma especialidade da medicina. O estomatologista, que cuida das lesões bucais, ela é uma especialidade da odontologia. Tá? Então, são situações diferentes. E até mais ainda, até para a gente contextualizar a odontologia com a medicina, quando a gente tem um paciente que tem uma lesão sugestiva de câncer,
procedimento padrão para iniciar o diagnóstico é a biópsia. Assim que o diagnóstico for concluído e se for concluído de uma lesão de câncer, o profissional que vai tratar esse paciente, o Estevam, aí já não é o estomatologista. É um médico especialista em cirurgia de cabeça e pescoço. Perfeito. Tá? E também não é o oncologista que vai tratar o câncer bucal. É esse profissional que eu estou acabando de falar, cirurgião de cabeça e pescoço, que aí é um profissional da área médica, tá? A gente aqui junto com a gente no YouTube, participando também aqui no Zap 3939-6500, temos a Daniele Cavalcante. Tudo bem, Daniele? Um abraço para você, obrigado pela participação. Gostaria de saber se o Dr. Felipe trata herpes nos lábios e quais os tratamentos possíveis. Daniele Cavalcante. Boa. Sobre herpes nos lábios, nós somos aí os profissionais capacitados para tratar herpes, tá? E a herpes ela é uma infecção viral. Ela é uma infecção causada pelo vírus do herpes simples. É importante entender, o Estevam, que muitos profissionais vão ter contato com o vírus da herpes e alguns vão manifestar a doença, tá? Essa é uma doença que a partir do momento que ele manifestou, ele fica latente no nervo e depois ela manifesta geralmente na região dos lábios. É importante que o paciente procure o estomatologista até para saber se se realmente é a herpes, né? Até para ver se não se trata de uma outra patologia, e se for a herpes, alguns tratamentos em consultório hoje, que é a laser terapia, a prescrição de alguns antivirais e o acompanhamento. Dentro aí, a gente espera que dentro de 7 a 15 dias, a herpes também, ela na verdade desapareça, porque ela vai ter aí aquela repercussão de voltar para o nervo e o paciente não ter mais a lesão, que seria uma lesão de herpes. De qualquer forma, é importante procurar, ainda, mesmo sendo uma lesão simples, uma lesão muito comum, é importante procurar o profissional para ele fechar realmente o diagnóstico de herpes, tá? Doutor, tem alguma coisa assim na área dentária, o dentista ali que está fazendo um tratamento dentário, seja um canal, uma retirada de um siso, que não perceba que tem algo assim que possa levar o paciente a ter um câncer, alguma coisa nesse sentido, ou não? Deixa eu entender a pergunta. Você diz que se o paciente vai fazer uma extração de um siso, por exemplo. Vamos lá. Tem uma extração de siso. Vamos começar pelo siso. Não aparece, não é nítido ali para o próprio dentista, superficialmente ali, olhando por cima, que tem alguma lesão que possa levar ao câncer. Essa é uma pergunta muito boa, Estevam, porque assim, o mais fácil para o profissional, até que não é um especialista em estomatologia e obviamente ele não tem que saber de todas as lesões, é aquela lesão que já está instalada há muito tempo. Então, essa é o mais fácil. Até o paciente, a gente fala, até o paciente sabe que tem uma coisa diferente. Agora, aquela lesão inicial, que é o momento do diagnóstico. Isso eu falo bastante nas palestras para os dentistas e discuto muito. O dentista, muitas vezes, que não é o estomatologista, o dentista clínico geral ou outro especialista que o paciente procura ele por um tratamento como um siso, uma raspagem, um tratamento de canal, ele tem um momento que ele pode fazer o diagnóstico precoce. E pode ser que às vezes ele não perceba aquela lesão inicial porque a lesão não está na cara. E se ele não percebe, muito difícil do paciente perceber. Então, o que aconteceu ali? Perdeu-se uma oportunidade, eu sempre falo essa palavra, de fazer um diagnóstico precoce. Entendi. E o paciente procurar precocemente. Aí, quando passou aquele tempo, imagina, o paciente terminou o tratamento de canal, terminou a exo, enfim. Vai fechar tudo ali. Fechou o caso. O paciente vai voltar quando aquela lesão já está maior. Só que muitas vezes, assim, a culpa do profissional não pode ser culpa do profissional. Muitas vezes a lesão é tão pequena, é tão, às vezes, imperceptível. Tá? Então, o que a gente fala, tanto para o profissional quanto para os pacientes, que o quanto antes conseguir, em uma lesão obviamente perceptível, fazer o encaminhamento para a gente já iniciar o tratamento, os índices de sobrevida, eles são muito altos nos casos de câncer bucais em lesão inicial, tá?
Tá certo. Olha, são muitas coisas, gente. Está falando aqui a respeito dessa patologia. Envolve aftas, envolve câncer, cistos. Envolve cistos também, doutor. Como que é essa questão? Cistos. Na verdade, o cisto, a gente já foge um pouco da questão do câncer, embora possa ter uma confusão. Uhum. Né? Existem muitos cistos que ocorrem na boca. E alguns dos cistos mais frequentes são cistos de origem endodôntica, que a gente fala. Endodôntica é a palavra, a especialidade da odontologia, a endodontia, que trata o canal. Tá? Correto. Então, o canal dentro da raiz dentária e o ápice dele, que fica na região do osso, ela pode ali ser local da formação de inúmeros cistos. Tá? Então, esse daí eu acho que é uma situação bem interessante, até para a gente já fazer um link aqui, de repente te dar uma sugestão de trazer um profissional aqui da área da endodontia, que ele vai falar bastante da questão do tratamento de canal, aquele paciente que tem muita dor de dente, que caso ele não trate o canal, pode gerar algo crônico e ter a formação de um cisto, como você perguntou. Perfeito. Tá? Mas sempre deixando claro que não há uma relação bem clara de cisto com o câncer. Perfeito. Doutor, em relação, tem uma questão, tem muita gente que está ouvindo agora o programa e já está fazendo a seguinte pergunta. Nossa, fala-se muito em bactérias. Nossa, com uma coisa aqui que pode vir a bactéria. Se eu não escovar os dentes todos os dias, pode vir uma bactéria. Essas infecções bacterianas, elas podem trazer aí uma complicação, pode até vir a ter um câncer ou algo assim? O que você pode dizer em relação aí às infecções bacterianas? Boa pergunta. Então vamos mudar um pouco o contexto aqui. A gente já está passando por uma outra situação dentro daquilo que eu falei, né? Estomatologia abrange uma série de lesões bucais e doenças bucais. O câncer bucal é somente uma delas. Então, você perguntou de doença bacteriana, a gente já partiu para um grupo que são as doenças infecciosas, que são causadas por micro-organismos. Então, a gente tem um grupo que são doenças causadas por bactéria, tá? A doença causada por bactéria mais frequente na boca, que eu nem vou falar que não é muito da minha área, mas da área de todo dentista de forma geral, é a cárie. É a cárie. Então isso não vou me aprofundar aqui. Mas falando em estomatologia, a doença bacteriana que tem aparecido bastante, é um alerta para a população, é a sífilis. A sífilis. A sífilis é considerada uma infecção sexualmente transmissível, tá? E é importante a população... Nossa, mas o que a sífilis tem a ver com a boca? Tem muito paciente que manifesta lesão de sífilis em boca. E cabe também naquele contexto que eu falei de algumas doenças sistêmicas com manifestação bucal. Perfeito. Então, às vezes, é o estomatologista que vai fazer o diagnóstico de sífilis. Paciente, a gente já diagnosticou recentemente uma paciente jovem com lesão em boca. Fechamos o diagnóstico de sífilis. Que aí a gente pede exame de sangue, que é o exame padrão, né? Que a gente, para ver o reagente, né? A bactéria que causa sífilis é uma bactéria que chama Treponema pallidum, tá, Estevam? E só contextualizando, já falando um pouco de doenças infecciosas, foi perguntado de herpes, que também é uma doença infecciosa, mas aí é uma infecção viral, tá? E também existem as infecções fúngicas, que são causadas por fungos. Essas infecções, elas são muito frequentes em usuários de próteses, e aqui já cabe um alerta também, tá? A gente acaba fazendo muito diagnóstico no consultório de paciente que não sabe que tem, por exemplo, diabetes. Nossa, não sabe? Não sabe, porque o diabetes, ele acaba ele predispõe o paciente para uma infecção fúngica que chama candidose, que é causada por um fungo que é o Candida albicans. Então, o paciente chega no consultório, frequente isso, tá? A gente faz todas a anamnese, que a gente chama, né, as perguntas do paciente, verificar se ele tem alguma condição de saúde, um problema sistêmico e tudo mais. Ah, doutor, não tem nada, eu tenho hipertensão. O senhor tem diabetes? Não tenho diabetes. Beleza. A gente vai fazer a avaliação do paciente. Quando a gente faz a avaliação, o paciente queixa-se de ardência no céu da boca, coceira, e essas situações, se remove a prótese, o paciente vê aquele céu da boca super vermelho e fecha o diagnóstico de candidose. Só que antes de você iniciar o tratamento, a gente vai pedir alguns exames de sangue. Dentro dos exames, o exame para verificar se ele tem diabetes. E surpreendentemente, às vezes até para o paciente, em alguns casos a gente até não sabe se o paciente está omitindo ali que ele tem diabetes ou se realmente ele não sabe que tem. Fato é
quando a gente avalia o exame de glicemia, tá lá em cima. Nossa. Então, a gente está fazendo muito mais do que tratar aquela ardência, aquela coceira naquele momento. Algo. A gente está detectando uma doença sistêmica dele que pode ser muito grave. E nesse momento, é o estomatologista que vai fazer o tratamento para diabetes? Não. Aí a gente vai fazer o encaminhamento para o endocrinologista. Tá? Então, olha a relação que a gente tem. E muitas vezes, nós somos os profissionais que vamos diagnosticar o paciente no seu estágio inicial. Tá? E continuando essa questão aí das manifestações bucais, uma outra que eu queria deixar aqui, que foi um diagnóstico que a gente fez aí tem um mês, uma senhora, queixando-se de muita ardência na língua, não estava comendo direito. Quando a gente avaliou, ela tinha aquela língua que não tinha, a gente chama de língua despapilada, né? Sem papilas e tudo mais. O paciente já tinha perdido ali 15 quilos num período curto. Nesse caso, a gente não pensou em diabetes, mas pensou em anemia. Fiz o exame de sangue, o paciente foi diagnosticado com anemia. A partir do momento que ela começou a passar no clínico, primeiro para entender por que esse paciente está com anemia, e depois para ele conseguir voltar ela ao estágio normal, ela consequentemente melhorou da situação bucal, a situação da língua. Tá? Então, eu acho importante deixar isso claro também. Muito bem. Doutor, tem uma pergunta aqui. Lógico que você já até comentou, tem coisa que não faz parte dessa área aí do doutor, mas você pode falar alguma coisa aí para Ângela Maria? Ela está falando o seguinte: Estevão Neves, doutor, eu tenho que fazer aí um tratamento de canal, como que é feito? Aí já está fugindo da área do doutor em relação ao tratamento de canal. Meus dentes são muito sensíveis. Tem tratamento para gengiva? Ela já está fazendo um pacote aqui, falando de canal, falando dos dentes sensíveis, do tratamento para gengiva, doutor. É a Ângela. Ângela, boa tarde. Primeiro que o tratamento de canal, né? Se você precisa fazer esse tratamento, é importante que o quanto antes você consiga realizá-lo, tá? Porque é aquilo que eu expliquei, caso o tratamento de canal não seja feito, é uma via de infecção que pode ir para o osso e pode causar aí uma situação, pode propagar uma patologia que inicialmente ela está no canal e pode propagar para o osso, tá? E a segunda pergunta dela foi com relação à gengiva. Isso. Né? Então, o tratamento de gengiva também deve ser realizado. Geralmente a pessoa tem uma inflamação, que é a gengivite, tem que ver se realmente é a gengivite ou até uma inflamação um pouco maior, que é a periodontite, e acaba tendo uma manifestação que é uma doença infecciosa causada junto com uma questão de micro-organismos, enfim. Então ela deve fazer o tratamento mecânico ali, e aí o profissional mais capacitado para esse tipo de tratamento, se realmente tratar de uma gengivite, uma periodontite, é o periodontista, tá? Que é uma outra especialidade ainda da odontologia, até para ver se vai precisar de um tratamento com antibiótico terapia, enfim. Então, respondendo a Ângela, eu acho que os profissionais melhores para essa atuação no canal é o endodontista e na gengiva é o periodontista. Perfeito. Doutor, sempre tem um encaminhamento ou a pessoa pode procurar direto o profissional dessa área? Qual da estomatologia? Isso. Pode procurar diretamente. O que acontece é que muitas vezes o paciente não sabe quem procurar, né? Então até é importante a gente estar aqui para falar, ô Estevam. Pra você ter ideia, na terça-feira foi um dia que eu faço consultório aqui em São José, né? Então atendo bastante paciente aí no período da tarde. Eu fiz uma conta. De todos os pacientes que eu atendi na terça-feira à tarde, 80% deles, que é um número super alto. É alto? Bastante. Já tinham passado por pelo menos 3 profissionais médicos diferentes. Nossa. Sejam eles otorrino, gastro e dermatologista. Até chegar no estomatologista. Tá? Então isso é importante, pessoal. Lesão bucal, o profissional que é o profissional de escolha que os pacientes devem procurar inicialmente
é o estomatologista. Mas não é que ele procura, exatamente porque às vezes não tem essa informação, que eu acho que é um intuito do programa aqui, né? É um programa informativo, educativo pública. Também para a população. Correto. E isso corta o caminho. Obviamente, nada contra nenhuma especialidade. O médico que atendeu, com certeza ele quis fazer o melhor paciente naquele momento. Perfeito. É quando o paciente chega em mim, doutor, eu tô com algum problema na garganta, o senhor pode conseguir? Eu falei, não é comigo. Aí você dá... a gente tem um limite na boca. Na orofaringe, já tem que procurar um otorrino. Tá? Então, eu acho que essa informação de quem o paciente procurar tem que estar na cabeça. Tem problema na língua, eu vou procurar o estomatologista. Tem problema no céu da boca, no lábio, na mucosa da bochecha, eu vou procurar o estomatologista. Se for algo que possa ser uma manifestação bucal de alguma doença sistêmica, o estomatologista vai saber para quem ele encaminhar. Entendi. Só que o paciente tem que procurar o estomatologista. Ele corta o caminho. Tá? E a gente acaba vendo uma série de situações que são situações que, dependendo do tempo que o paciente demorou para chegar até a gente, pode ser algo muito grave. E tem gente aí, né, que às vezes não está assistindo esse programa e está procurando para resolver o problema dele. Sim, mas verdade. Ele não sabe que tem que procurar o estomatologista. Tá? Então é uma especialidade, não é uma especialidade nova, mas é uma especialidade que ela está pouco difundida. E no nosso trabalho, na nossa equipe, eu posso falar um pouco da minha equipe aqui? Lógico, à vontade. A gente tem uma equipe que é a CK Estomatologia, e nós temos hoje unidades em algumas cidades aqui do estado de São Paulo. A gente está completando esse ano 10 anos. 10 anos? 10 anos de mercado. E nesses anos, o nosso trabalho começou como sendo um trabalho educativo. Tá? Então a gente estava simplesmente colocando no Google, colocando no YouTube, colocando no Instagram, para as pessoas entenderem ter conhecimento quem elas devem procurar. Sim. Informação é tudo. Exatamente. E aí, dentro desse contexto, a gente começou a divulgar. Olha, você tem um problema bucal, procura um estomatologista. É claro que a gente favoreceu a especialidade como um todo. A gente não consegue atender todo mundo. Tem um monte de cidades aqui no estado de São Paulo que a gente não atende. O Brasil inteiro. Pra você ter ideia, tem paciente que procura a gente do Acre, do Amazonas, do Nordeste. E a gente não consegue atender esse paciente, né? De repente dá um suporte, pode dar um suporte, uma consultoria online com o dentista dele, enfim. Mas a gente não consegue atender. Só que as pessoas do Brasil inteiro, elas têm que saber que o profissional capacitado, pelo menos aqui no Brasil, é o estomatologista. Perfeito. Doutor está aqui com a gente, doutor Felipe Carvalho. Que bate-papo gostoso e importante para você. Saúde bucal é importante, né, gente? Vamos agora para o intervalo bem rápido e já voltamos para a segunda parte do bate-papo na Clube de hoje. Estamos apresentando Bate-Papo na Clube. Oferecimento: Associação dos Aposentados de São José dos Campos. Saiba mais e associe-se. Fone 3941-1227. E Grupo Áudio, audiometria clínica e aparelhos auditivos. Faça seu agendamento para uma avaliação. Ligue 3307-4970. Rádio Clube. Música, esporte e notícias. Rádio Clube. Jacareí Expo Agro 2024, de 12 a 21 de julho. Prepare-se para o maior evento agro da região. Serão 10 dias de muita emoção, com exposição, rodeio, shows incríveis e muito mais. Confira a programação. Dia 12, Henrique Juliano. Dia 13, Luan Pereira e Kush. Dia 14, Domingo Gospel. Dia 18, Guilherme Santiago. Dia 19, Zeneto e Cristiano mais Fred e Fabrício. Dia 20, Jorge Matheus. Dia 21, grande final do rodeio. Mais informações, @Jacareí Expo Agro. Jacareí Expo Agro 2024. Tradição e emoção no coração do Vale do Paraíba. De segunda a sexta, nos 1120 da Rádio Clube, Clube Sertanejo. Os grandes sucessos de todos os tempos, os clássicos da música sertaneja e a sua participação. Clube Sertanejo. Apresentação: Renato Carnevale. De segunda a sexta, das 16 às 18 horas. Aqui, na Rádio Clube. Clube, uma rádio de sucesso.
Fala, ouvinte ligado na Clube. Tá a fim de concorrer a squeeze e eco bags personalizados da Rádio Clube 1120? Mande no nosso WhatsApp seu nome completo, bairro e telefone. Já anota aí. 12 3939 6500. Falei rápido, né? 12 3939 6500. Tá a fim de concorrer a squeeze e eco bags personalizados da Rádio Clube 1120? Então participa aí, boa sorte! Rádio Clube. Manter boa saúde é objetivo de vida para muitas pessoas. Mas para que isso aconteça de forma perene, é necessário adotar cuidados diários. Pequenas mudanças fazem toda a diferença nesse processo. São hábitos saudáveis que ajudam a manter o equilíbrio físico e mental, proporcionando melhor qualidade de vida e um envelhecimento saudável. Algumas dicas de saúde para o dia a dia são muito importantes, a começar pela alimentação. Opte sempre por alimentos saudáveis, que fornecem mais energia para o corpo. Evite gorduras e excessos. Não descuide da ingestão da água. Manter o corpo bem hidratado beneficia a circulação, a digestão e a excreção, além de fazer muito bem para a pele. E a prática de exercícios deve ser incorporada à rotina diária, sem se esquecer da importância do descanso e de uma boa noite de sono. Aquele abraço do amigo Estevão Neves, convidando você para o Bate-Papo na Clube. Entrevistas, assuntos importantes para o seu dia a dia. Aquele bate-papo descontraído que você gosta de ouvir. É aqui na Clube, a partir do meio-dia, de segunda a sexta. Bate-Papo na Clube com Estevão Neves, aqui na Clube. Oferecimento: Associação dos Aposentados de São José dos Campos. Fone 3941-1227. E Grupo Áudio, audiometria clínica e aparelhos auditivos. Faça seu agendamento para uma avaliação. Ligue 3307-4970. Estamos apresentando Bate-Papo na Clube. Oferecimento: Associação dos Aposentados de São José dos Campos. Saiba mais e associe-se. Fone 3941-1227. E Grupo Áudio, audiometria clínica e aparelhos auditivos. Faça seu agendamento para uma avaliação. Ligue 3307-4970. Voltamos com o Bate-Papo na Clube. Estomatologia é o assunto de hoje. A presença do doutor Felipe Carvalho, ao vivo com a gente no Bate-Papo na Clube. Doutor, a gente falou aí de tanta coisa, das doenças da boca. Mas eu queria falar sobre traumas. Como é que a gente pode entrar nos traumas, doutor? Boa. Então eu vou falar um pouco de trauma mais leve, mais discreto. Um exemplo, tá escovando o dente, bateu a escova na boca, tá comendo, mordeu, né? Geralmente a lesão que forma aí é uma afta, conhecida popularmente como uma afta. O nome científico a gente fala de ulceração aftosa, ou dependendo se aquele paciente é um paciente que está manifestando aftas repetidamente, uma condição conhecida como estomatite aftosa recorrente, tá, Estevam? De modo geral, a gente fala que essa é uma doença autolimitada, tá? Ela vai ter ali um período de muita dor nos primeiros dias. Então, o tratamento básico seria um corticoide tópico, pomada mesmo, que a gente pede para passar. E, obviamente, né, cessado o trauma, essa lesão é para cicatrizar. E, de novo, eu remeto àquele contexto. Tem uma afta que não cicatrizou ali no período de 10 dias, procura o especialista. Perfeito. Porque, de modo geral, é para essa afta cicatrizar, tá? É claro que existem outras aftas, existem aftas maiores, tem uma condição que chama afta de Sutton, que vai demorar um pouco mais para cicatrizar, às vezes vai ficar agarrado até por mais de um mês, 40 dias. Só que você não pode ser o profissional que vai diagnosticar, você é a pessoa que vai diagnosticar isso, tem que estar respaldada ali por um profissional especialista. Tá, Estevam? Perfeito. Chegou a pergunta aqui, doutor, no Zap, a Sueli, ela está dizendo que ela tem a periodontite. É uma doença bucal que eu tenho aqui e quero saber se
como que, se eu preciso procurar também um oftalmologista, se tem perigo de vir um câncer através disso? Sueli, boa tarde. Obrigado pela pergunta. Na verdade, se o seu diagnóstico já estiver sido feito por um profissional que é realmente uma periodontite, o profissional ideal para tratar é um periodontista, tá? A especialidade da odontologia que é o periodontista. Agora, tem outras situações que a periodontia se confunde. Nós vamos falar mais adiante aí sobre as doenças autoimunes. Certo. Então, tem algumas situações na gengiva que se confundem com periodontite e gengivite. Nesse caso, o profissional adequado é o estomatologista, sim, que o tratamento é outro, tá? São condições diferentes. E aí a Sueli tem que ver, né, qual que é o diagnóstico claro dela para iniciar o tratamento. E com relação a essa situação, virar um câncer pela periodontite, essa é uma relação que a gente nem fala, que não existe essa relação. Mas não é porque uma periodontite não vai virar o câncer que não necessita de tratamento. Tem que ter tratamento. Né? Às vezes o paciente acha que por não virar câncer não tem, mas às vezes o caso de periodontite ela pode agudizar e transformar numa infecção mais séria. Doutor, você falou em relação às doenças autoimunes, tem doença que também prejudica ali a estrutura óssea, né? É isso? As doenças autoimunes, Estevam, vamos falar até um pouco antes, fazem parte daquele grupo que eu coloquei doenças infecciosas, coloquei a anemia, coloquei a diabetes, que são doenças sistêmicas com manifestação em boca, tá? Então, vou citar alguns nomes aqui: líquen plano, pênfigo vulgar, algumas vezes até o lúpus eritematoso sistêmico, que o paciente manifesta uma lesão em boca. E o lúpus, você falou que ele também ataca ali, mas vai nos ossos ou não? Não, a maioria delas em tecido mole mesmo, por causa de gengiva. Tá? Na gengiva. A maioria deles manifestada em gengiva, mas pode ter manifestação em língua, céu da boca, enfim. Nesses quadros, é importante que o estomatologista faça o diagnóstico, faça uma biópsia para fechar esse quadro de doença autoimune, alguma delas que ele achar que tem mais relação. E depois o tratamento é instituído aí junto com outro profissional da área médica, que é o reumatologista. Então veja bem, a quantidade de profissionais que a gente falou aqui, diferentes especialidades, que vão trabalhar em conjunto ali para a melhora do paciente, tá? Perfeito. Então, de qualquer forma, a primeira análise ali, nesses casos, ela tem que ser feita ali por um estomatologista, que vai pensar se há um tratamento direto daquele quadro ou se há necessidade de uma biópsia para o planejamento terapêutico. Perfeito. Tá. Estamos batendo um papo com o Dr. Felipe Carvalho. E olha, um assunto muito interessante falando da sua saúde bucal. Tem mais uma pergunta aqui, doutor. Vamos lá, a Mônica está perguntando aqui. Tem como saber, às vezes não parece aquela feridinha, não parece aquela lesão. Tem algum exame específico para eu descobrir se eu tenho alguma doença bucal? Tem, doutor, algum exame específico? Na verdade, o exame padrão de lesão bucal, se houver a necessidade, é biópsia. Biópsia. O que consta biópsia? Até para a população aqui, vamos esclarecer. Esses dias eu fiz uma postagem no Instagram falando um pouco dessa palavra, né? Que às vezes a palavra biópsia, primeiro ponto, ela amedronta as pessoas, né? E, na verdade, quando a gente fala biópsia, não é necessariamente para diagnosticar um câncer. Tem muito, como eu falei, de doença autoimune. Às vezes você faz uma biópsia para diagnosticar uma doença autoimune. Perfeito. Tá? Que não tem nada a ver com câncer. Então, a biópsia é a ação. Você vai no consultório, o profissional realiza uma cirurgia, que é uma biópsia. Essa biópsia pode ser tirar a lesão inteira ou tirar uma parte da lesão, tá? E esse fragmento, você imagina, eu tirei um fragmento, esse fragmento vai seguir para uma análise. Correto. Essa análise a gente chama de análise histopatológica ou análise anatomopatológica. Então, até de modo errôneo e equivocado, muitas pessoas, até profissionais, falam, vou mandar para biópsia. Essa não é uma expressão correta, porque eu falo, a biópsia é a ação. Certo. Você está realizando uma biópsia e você está enviando para um exame, sim, laboratorial. Mas qual exame? Anatomopatológico ou histopatológico, tá? Então, respondendo a Mônica, o exame padrão ouro para diagnóstico de lesões bucais
são as biópsias seguidas de exame anatomopatológico, tá? Tem alguns casos que a gente pede também exame de imagem, se tiver alguma alteração no osso ou até em tecido mole. Tem alguns exames até como ultrassom que a gente pode pedir, mas a gente tem que pensar que o padrão ouro mesmo para o diagnóstico de lesões bucais são as biópsias. Mandar um abraço aqui, Vinícius das Chagas Silva de Carvalho. Grande Estevão Neves, obrigado, Vinícius. Grande acompanhando Vinícius. a gente aqui, o meu irmão Vinícius, isso aí. Opa, gente boa. Vinícius, um abraço pra você. Temos aqui... Sobrinho do Chaguinhas também. O sobrinho do Chaguinhas? Também, né? O Chaguinhas tá numa boa agora, vivendo na praia, coisa e tal, né? Chaguinhas tá lá. Grande radialista, grande radialista, repórter Chaguinha. De esporte, né? Repórter esportivo, Chaguinha. Chaguinha, um abraço pra você também, meu irmão. Chegou aqui no zap da rádio a pergunta do César. Tá perguntando aqui em relação ao câncer, doutor. A gente tá falando sobre isso. Como que o câncer de boca começa? Pergunta do César. Essa pergunta, César, é muito legal até pra gente já caminhar aqui. Acho que estamos caminhando pro final do programa. 10 minutinhos ainda. E a gente vai falar um pouco... Eu quero deixar a população bem esperta nesse sentido. O câncer bucal, César, ele pode começar de muitas formas, tá? Pode começar como uma afta, pode começar como uma placa, pode começar como uma crosta, tá? Então, é bem diversificado como ele começa. Entender que os maiores índices de câncer de boca estão na língua, na borda lateral da língua, tá? Em pacientes fumantes. O ponto que é importante é que a grande parte dessas lesões iniciais de câncer, e aí tá uma preocupação, tá, Estevam? Essa lesão não dói. Não dói. É indolor. A grande parte. Ela começa com uma lesão indolor. E sabe por que eu falo que que acaba sendo um perigo? E aí é uma doença silenciosa. Essa é a palavra. Porque quando que o paciente vai procurar? Quando começa a doer. Quando começa a doer, verdade. E se começou a doer, já tá mais grave. Entendi, tá? entendi. Então, aí é que eu fico batendo na tecla de lesão que não cicatriza, de 10 a 15 dias deve procurar o profissional. Porque essa lesão, mesmo não tendo dor, ela pode sim ser uma lesão inicial de câncer bucal. Tá, César? Eu não sei se eu respondi sua pergunta. Acredito que sim, com certeza. Porque é realmente bem complexo como o câncer se manifesta, mas o ponto que se você entendeu que aquela lesão, mesmo que não tenha dor, você deve procurar um especialista, é o mais importante. Interessante, doutor. A gente pode falar também, já que você falou que começa uma lesão, tem as lesões benignas e as malignas, né? Bem perguntado. O câncer é uma lesão maligna. Sim. Então não existe um câncer benigno. Existe um tumor benigno, tá? Então muitas vezes você pode suspeitar que aquele é um tumor benigno e diagnosticar um tumor maligno, e o contrário também. Suspeitar que é um tumor maligno e diagnosticar um tumor benigno, tá? Mas contextualizando, se a gente fala em tumor maligno, o sinônimo é câncer, tá, pessoal? Então, a ideia da palavra câncer é remeter aos tumores malignos. A Vera tá perguntando aqui sobre diabetes, se tem alguma coisa a ver, se pode começar ali na boca. Não, o doutor explicou que identifica, né, doutor? Só para esclarecer. Vera, é exatamente isso. Diabetes, né, muitos pacientes até uma certa idade acabam desenvolvendo diabetes, ou alguns já realmente desde a infância já têm diabetes. O que eu falei é que caso a diabetes seja descompensada, há algumas situações de manifestação bucal. Uma das manifestações bucais mais frequentes do diabetes é a candidose, que é uma infecção fúngica causada pelo fungo Candida albicans. E o interessante que eu falei, Vera, é que muitas vezes o paciente não sabe. Entendi. E aí, se você tem uma candidose, eu como profissional acabo não entendendo que aquela candidose faz parte de uma diabetes e prescrevo um antifúngico, o paciente vai melhorar daquela condição bucal. Mas ele não vai melhorar do quadro de base dele, que é a diabetes. Tá? Então é nesse ponto que eu tentei abordar. Doutor, a gente pode dizer que nessa sua especialidade temos uma carência, que a gente não ouve falar muito,
sobre isso. E parece que, vamos dizer, falta algumas informações, principalmente na importância dos cuidados bucais. É real isso? A gente tem poucos profissionais que trabalham nessa área? É isso mesmo? Isso é muito real. Até a gente acaba, de novo, mais uma vez, um agradecimento ao seu convite aqui, tá, Estevão? Para falar mais vezes, hein, para falar bastante de estomatologia, porque que acontece? Muita gente. Que acontece? Quando vamos pensar então, eu vou inverter a pergunta para você, tá? Vamos lá. Você já ouviu falar do Outubro Rosa? Sim. Tá. O que tem no Outubro Rosa? Do câncer, né? Sexo feminino. Isso, feminino. Colo de útero, câncer de mama. Isso. Depois ainda do homem, né? E daí vem o Novembro Azul. Isso. Então, quando a gente fala e tá na mídia isso, e é realmente legal estar na mídia, porque inúmeros cânceres de mama foram diagnosticados em estágio inicial depois dessa campanha do Outubro Rosa. Perfeito. E o câncer de colo de útero também muito bem falado na mídia. Você sabe a relação que tem do número de casos de câncer de colo de útero para o número de casos de câncer de boca é praticamente a mesma. Nossa. E o que é mais falado na mídia? O câncer de colo de útero. Verdade. Muito mais. E muito bem falado. Então, o nosso papel aqui é mostrar para a população que não se trata de uma situação rara. Não. Infelizmente, nesse ano, todo mês, pelo menos, eu fiz um diagnóstico de câncer de boca. Poxa vida. Uma casuística dele. Eu, que trabalho em consultório particular. Perfeito. Agora, imagina alguém que trabalha em serviço público. Quantidade, o acesso é muito maior. Tá? Então, o que eu quero deixar claro aqui é que existe um número alto de câncer que está, de certa forma, aumentando. E as estratégias de prevenção e diagnóstico precoce, e um dos polos dessa estratégia, eu sempre falo, são esses programas. A gente pode começar... informativos e educativos para a população entender que isso existe. Às vezes, tem paciente que falou já fiz diversos programas e diversas entrevistas, e pacientes falando, Felipe, eu não sabia que existia o câncer de boca. Verdade. E eu tô falando para você de uma casuística que a casuística do câncer de colo de útero e do câncer de boca é praticamente a mesma. Sim. Tá? E as pessoas sabem, com razão, que existe o câncer de colo de útero. Correto. Então eu acho que isso é importante a gente deixar claro para a população. E isso a gente pode enfatizar também, que a má limpeza dos dentes, maus hábitos de vida pode acarretar em doença grave, doutor? Pode acarretar em outros tipos de doença. Não câncer de boca. O que eu falo, faço esse paralelo, né? É que a pessoa que não higieniza e tem hábitos ruins, ela obviamente não tá olhando a boca dela e não sabe se ela tem uma lesão que pode ser um câncer. Então tem que fazer um parâmetro dessa forma. Mas a pessoa não higienizar, ela vai ter problema de cárie, de periodontite, de gengivite, que podem aí vincular ou se propagar para outras condições mais agressivas e perigosas. Perfeito. Um abraço, Cibel Paraibuna, tá mandando um abraço aqui também para o doutor. É a Cibel de Paraibuna, tá mandando um abraço para o doutor Felipe aqui. Um abraço. Aqui, ó, temos aqui também, doutor, pra gente falar, uma pergunta muito interessante. Um abraço, viu, Selma? Obrigado por estar acompanhando a gente. Quando eu devo procurar um estomatologista? Sempre que você tiver uma lesão em boca que não cicatriza em 10 dias, 10 a 15 dias, no máximo. Sempre, você deve procurar um estomatologista. A gente falou de várias coisas aqui, hein? Da herpes, da aftas, gengivite, sífilis, diabetes, boca câncer seca, bucal. doutor. Boca seca também? Também é uma área da estomatologia. Agora, entender por que você está com a boca seca que vai ser depois da avaliação do clínico. Tá? E aí uma série de situações podem estar aí concorrendo para essa boca seca. Inclusive, o uso de uma série de medicamentos. Tem medicamentos que o efeito colateral do medicamento é a boca seca. E a boca seca, você sabe, tem duas situações, né? Tem a boca seca, que é a hipossalivação, quando tem uma diminuição do fluxo salivar. Correto. E uma situação que chama xerostomia. Xerostomia é a sensação de boca seca.
Sensação de boca seca. Sente que tá com a boca seca, mas na verdade o fluxo salivar dele tá normal. Então, Entendi. um profissional estomatologista que vai fazer essa distinção. Perfeito. Doutor, então pra gente fechar, o que você pode dizer aí, uma mensagem final para os ouvintes? Sabe que em breve você vai voltar aqui com a gente, que é muito importante a gente sempre trazer essas informações aí para os ouvintes. Mas eu queria que você ficasse à vontade para deixar a sua mensagem final para os ouvintes. Então vamos lá. Não sendo repetitivo, mas sendo, eu quero falar da questão do diagnóstico precoce do câncer bucal. E esse diagnóstico só é realizado se você procurar um profissional, caso você veja uma lesão de 10 a 15 dias que não cicatriza. É o primeiro ponto. Ah, mas doutor, não sei ver se eu tenho lesão. Então você tem que procurar um profissional a cada 6 meses, independente de qualquer coisa. Tá? Então são 2 pontos. Não tem lesão, não sabe se tem, faz um check-up, é o famoso check-up odontológico. E aí você procura o seu cirurgião dentista, que caso ele veja que você tem alguma situação, ele te encaminha para o estomatologista. Ou você pode procurar diretamente o estomatologista também e falar, olha, eu quero fazer um check-up, ver se eu tenho uma situação. E por muitos casos, viu, Estevam, eu acabo diagnosticando lesões em pacientes que achavam que não tinham nenhuma situação. Tá? Não somente lesões de câncer, mas outras situações com tratamento muito rápido. Como a lesão era pequena, a gente fez a identificação e tratou. Perfeito. Tá? Então o recado que eu quero dar é esse. Tome cuidado com sua saúde bucal, procure um profissional para fazer um exame periódico, que é muito mais importante a gente fazer um diagnóstico precoce do que um diagnóstico tardio. Tá? E finalizo aqui agradecendo você mais uma vez, Estevam, agradecendo mais uma vez, porque eu já estive aqui antes, né, na primeira vez no seu programa, mas na Rádio Clube 1120 AM aqui. Vai voltar mais vezes. Muito legal. Carlos França aí, já um parceiro de longa data. Então eu espero ter contribuído aí para a população, que eu acho que é o mais importante, né? O mais importante aí é o bem dos pacientes, que é o que a gente sempre fala. E como encontrar o Dr. Felipe Carvalho? Você pode passar algum telefone, algum recado? Pode. Então, assim, eu faço parte da CK Estomatologia, de novo, já há 10 anos aqui em São José dos Campos. Na verdade, como empresa, né, nós temos consultório em Jacareí, aqui na região do Vale Paraíba, em Taubaté também, mas região do Alto Tietê, Suzano, Mogi, São Paulo. Jacareí, você trouxe atende um onde? presentinho para você aqui depois. Opa! Então, pessoal, aqui mostrar no YouTube, essa é a nossa equipe, tá? E o telefone, quem quiser anotar para falar com a nossa secretária, é uma central que a pessoa ela manda mensagem. Atende e aí São a nossa José, secretária Jacareí. São José, Jacareí, Taubaté. Beleza. Aí a pessoa vai falar onde ela quer ser atendida. Perfeito. Tá? O telefone é 12 98228 1077. Então, repetindo, 12 98228 1077. E aí você vai mandar mensagem. Geralmente esse telefone, pessoal, é o WhatsApp. Tá? Então é melhor você mandar a mensagem pelo WhatsApp e a pessoa, Perfeito. a secretária vai te direcionar. E eu aqui, doutor Luiz Felipe, atendo aqui em São José dos Campos, Jacareí e Taubaté. Tem mais profissionais na nossa equipe que atendem em outras cidades. Então é um jeito de me achar. Se quiser me adicionar também no Instagram, a gente sempre posta. Eu sempre estou postando vídeos informativos e tudo mais. Meu Instagram é Luiz Felipe CK, Luiz com S, tá? Luiz Felipe C de casa, K de Kiwi, Luiz Felipe CK. Beleza? Então, obrigado aí mais uma vez e qualquer dúvida, estou sempre disponível. Obrigado a você mais uma vez, um grande abraço e em breve, mês que vem, você volta aí com a gente para falar mais sobre esse assunto. Obrigado, doutor. Obrigado, um abraço. Um abraço. Estamos encerrando o Bate-Papo na Clube, agradecendo o carinho, agradecendo a sua audiência. Um grande abraço e uma excelente tarde para você. Você ouviu nos 1120 Bate-Papo na Clube. Oferecimento: Associação dos Aposentados de São José dos Campos. Saiba mais e associe-se. Fone 3941-1227. E Grupo Áudio, audiometria clínica e aparelhos auditivos. Faça seu agendamento para uma avaliação. Ligue 3307-4970. ZYK